O vento carregava o cheiro de pólvora e cinzas enquanto Miguel caminhava entre os escombros da cidade devastada. O céu estava coberto por uma névoa densa, tingida de vermelho pelo reflexo dos incêndios distantes. Cada passo sobre os destroços produzia um estalo seco, como se a própria terra estivesse se partindo. Ele ajustou a alça da mochila pesada em suas costas, sentindo o peso não apenas dos suprimentos que carregava, mas da missão que lhe foi designada. O rádio chiou em sua cintura. Miguel, você me copia. A voz grave do sargento soou distorcida pelo chiado estático. Sua rota está clara por enquanto, mas evite a praça central. Estamos detectando movimento inimigo. Entregue os suprimentos e volte imediatamente. Entendido. Miguel desligou o rádio sem responder mais do que o necessário. Não havia espaço para conversas prolongadas. Ele sabia que a qualquer momento a cidade poderia engoli-lo por completo. Ao seu redor, a destruição se espalhava como uma ferida aberta. Prédios desmoronados formavam labirintos sombrios, suas janelas vazias lembravam olhos ocos observando cada movimento. Um carro tombado bloqueava parcialmente a rua, sua lataria deformada e queimada. Miguel parou por um momento, ouvindo. O silêncio era quase tão opressor quanto o caos. Nenhum pássaro, nenhum som de vida. Apenas o eco distante de disparos e explosões. Ele apertou o passo. O hospital improvisado estava a poucas quadras de distância, e ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Mas, por mais que tentasse manter o foco, sua mente insistia em puxá-lo para um passado recente. O rosto de Samuel, seu melhor amigo no batalhão, surgiu em sua memória como um fantasma. O sangue escorrendo pelo uniforme, o olhar suplicante antes de partir. Miguel piscou forte, afastando a lembrança. Ele havia falhado antes. Não poderia falhar agora. Ao virar a próxima esquina, algo fez parar abruptamente. No meio da rua, ajoelhada entre os escombros, estava uma mulher. O cabelo desalinhado cobria parte de seu rosto, mas Miguel viu o tremor de seus ombros e ouviu os soluços silenciosos que escapavam de seus lábios. Uma mulher grávida, sozinha, no meio de uma zona de guerra. Ele sentiu um aperto no peito. A missão era clara, seguir em frente. Mas algo naquele momento parecia estar prestes a mudar seu destino para sempre. Miguel ficou imóvel por um instante, observando a mulher diante dele. A poeira grudava em sua pele suada, e ele podia ouvir o próprio coração batendo forte contra o peito. Seus instintos gritavam para seguir em frente, aquela não era sua missão. Mas então a mulher levantou o rosto, e seus olhos, cheios de desespero e exaustão, encontraram os dele. Ela tentou se levantar, mas cambaleou, pressionando uma das mãos contra o ventre inchado. Seu corpo tremia de fraqueza. Miguel olhou ao redor. A cidade estava em ruínas, e não havia mais ninguém por perto. Se ele a deixasse ali, ela não sobreviveria. Você pode me ajudar? A voz dela saiu rouca, quase um sussurro. Miguel apertou os dentes, sentindo um peso invisível pressioná-lo. Seu dever era entregar os suprimentos ao hospital. Qualquer desvio colocaria tudo em risco. Mas como poderia simplesmente ignorá-la? Ele respirou fundo e deu um passo à frente. Você consegue andar? Ela hesitou, depois acenou com a cabeça. Tentou se erguer novamente, mas as pernas cederam. Miguel avançou, segurando-a antes que caísse. Seu corpo estava frio, a respiração irregular. Ela não iria muito longe naquele estado. Precisamos sair daqui, disse ele, lançando um olhar atento para os prédios em ruínas. Qualquer movimento chamaria a atenção. Eu estava tentando fugir, murmurou ela, a voz trêmula. Preciso encontrar um lugar seguro antes que seja tarde demais. Miguel a observou por um segundo. Seu uniforme sujo e a arma presa ao coldre deviam torná-lo ameaçador, mas ela não recuou. Era como se, naquele momento, ele fosse sua única esperança. Ele olhou para a direção que deveria seguir e depois para ela. O tempo parecia desacelerar. Em sua mente, Samuel surgia mais uma vez, lembrando de sua promessa: nunca deixe ninguém para trás. Miguel suspirou, sentindo que aquela escolha mudaria tudo. Vamos, disse ele, ajustando a mochila e segurando-a firme pelo braço. Eu vou te tirar daqui. Os dois começaram a se mover, desaparecendo pelas sombras da cidade destruída. Miguel segurava firmemente o braço de Helena enquanto a guiava por entre os destroços. O chão estava coberto de entulho, e cada passo exigia cuidado para não provocar ruídos desnecessários. O silêncio da cidade era traiçoeiro, significava que a qualquer momento, um disparo poderia quebrá-lo. Helena se esforçava para acompanhar seu ritmo,
mas Miguel sentia tensão em seu corpo. Sua respiração estava pesada, e ela apertava a barriga de tempos em tempos. Ele sabia que o tempo não estava a favor deles. "Quanto tempo falta?" perguntou ela, com a voz enfraquecida. "O hospital fica a poucas quadras", respondeu Miguel sem diminuir o passo. "Se conseguirmos atravessar a zona neutra antes do amanhecer, estaremos seguros." Ela sentiu, mas Miguel percebeu o medo estampado em seu rosto. Ele entendeu. Não era apenas medo de morrer, era medo de perder a vida que crescia dentro dela. Continuaram avançando, desviando-se entre becos estreitos e prédios desmoronados. A lua, oculta por nuvens de fumaça, lançava uma penumbra fria sobre as ruínas. Cada sombra parecia esconder um perigo invisível. Miguel parou abruptamente. "O que foi?" Helena sussurrou. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Em seguida, apontou para a esquina à frente. 3 soldados inimigos patrulhavam a rua principal. Suas silhuetas eram iluminadas por um incêndio próximo, e eles conversavam distraidamente enquanto seguravam seus rifles. Helena prendeu a respiração. Miguel a puxou para trás de um carro queimado e pressionou um dedo contra os lábios, indicando que ficassem em silêncio absoluto. Seu coração martelava. Eles não tinham outra rota viável. O tempo estava se esgotando, e eles precisavam atravessar aquela rua. Miguel se inclinou para sussurrar no ouvido dela. "Assim que eu der o sinal, corra. E não olhe para trás." Helena arregalou os olhos, mas antes que pudesse protestar, ele se moveu. Com um reflexo calculado, jogou uma pedra para o lado oposto da rua. O som ecoou pelas paredes destruídas, e os soldados imediatamente voltaram a atenção para lá. "Agora!" Miguel sussurrou, segurando a mão dela. Juntos, dispararam pela escuridão, fugindo para um destino ainda incerto. Miguel e Helena correram sem olhar para trás. O coração de Miguel batia como um tambor descompassado enquanto ele sentia o aperto fraco da mão dela na sua. Cada passo era um risco, cada respiração uma contagem regressiva para o pior. Eles entraram em um prédio parcialmente destruído, suas paredes cobertas de fuligem e buracos de bala. Miguel puxou Helena para trás de uma pilha de destroços e fez um gesto para que ficasse quieta. Ele se virou para espiar pela entrada, vendo as sombras dos soldados se movendo na rua. O truque da pedra os confundira, mas não por muito tempo. Helena tentava recuperar o fôlego. Sua mão tremia sobre a barriga e seu rosto estava pálido. Miguel sabia que estavam ficando sem tempo. Ela não aguentaria muito mais. "Precisamos atravessar esse prédio e sair pelo outro lado", ele sussurrou. Ela sentiu, mas ao tentarem se mover, um som os congelou. Passos. Alguém estava dentro do prédio. Miguel sacou sua arma lentamente, os olhos atentos à escuridão. Um vulto surgiu no corredor, e antes que Miguel pudesse reagir, a figura levantou um rifle. Um soldado inimigo. O tempo desacelerou. Miguel não pensou, apenas agiu. Disparou 2 vezes. O som seco dos tiros ecoou pelo prédio, e o corpo do soldado caiu sem vida. Helena sufocou um grito. Miguel a olhou rapidamente e viu o terror estampado em seu rosto. Você matou ele. Se eu não tivesse feito isso, ele teria nos matado." Ela desviou o olhar, abraçando o próprio corpo. Miguel sentiu um peso esmagador no peito. Aquilo era guerra. Não havia escolha fácil. Ele engoliu seco e se forçou a focar no próximo passo. Eles precisavam continuar antes que mais soldados viessem. "Vamos", disse, estendendo a mão para ela. Helena hesitou, mas segurou sua mão. Mesmo abalada, seguiu ao lado dele pela escuridão. Eles tinham que sobreviver. Atravessaram o prédio em ruínas e emergiram em um beco estreito, onde apenas a lua pálida iluminava a estrada de destroços à frente. O ar era denso, carregado de poeira e fumaça. Miguel sabia que o som dos tiros havia chamado a atenção. Precisavam seguir em frente antes que fossem cercados. "Há um túnel subterrâneo perto daqui", ele sussurrou, puxando Helena com mais urgência. Ela não respondeu. Seus passos estavam mais lentos, e sua respiração ofegante. Miguel lançou um olhar preocupado para ela. Foi então que percebeu. Ela estava segurando a barriga com mais força do que antes. "Helena!" Ela apertou os olhos e gemeu baixinho. Miguel parou abruptamente. "Não, agora não", ela sussurrou, o pânico em sua voz. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele já tinha visto muitas coisas na guerra, explosões, corpos, dor, mas nada o preparou para o que estava prestes a acontecer. "Está começando", Helena murmurou, afundando os dedos no braço dele.
Miguel olhou ao redor. Estavam no pior lugar possível para aquilo. Precisavam encontrar abrigo. Ele a apoiou e apressou o passo até chegarem a uma entrada subterrânea. O ferro da porta estava retorcido, mas ele conseguiu abri-la com um empurrão. O cheiro de mofo e umidade os envolveu enquanto desciam. No momento em que Miguel a ajudou a se deitar sobre um pedaço de lona velha, Helena arquejou e agarrou sua mão com força. Miguel, eu não posso fazer isso sozinha. O pânico o atingiu em cheio. Ele era um soldado, não um médico. Não sabia nada sobre partos. Mas então, algo dentro dele quebrou. Lembrou-se de Samuel morrendo em seus braços, da culpa de não ter conseguido salvá-lo. Dessa vez, ele não falharia. Você não está sozinha, ele disse, tentando manter a voz firme. O túnel tremia levemente com o impacto das explosões distantes. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, até que, finalmente, um som fraco e choroso rompeu o silêncio. O bebê havia nascido. Miguel segurou a pequena vida em suas mãos, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito algo realmente certo. Miguel olhou para a pequena criatura nos braços de Helena, o choro do bebê quebrando o silêncio da escuridão do túnel. O som era um alívio em meio ao caos. Ele nunca imaginou que acabaria ali, num subterrâneo imundo, com uma mulher e uma criança recém-nascida em seus braços, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. Helena estava exausta, os olhos fechados, mas um sorriso fraco se formou em seus lábios. Ela olhou para o bebê e sussurrou. Ela é perfeita. Miguel sentiu o peito apertar. Ele sabia que a luta não havia acabado, mas naquele momento, o peso de sua responsabilidade aumentava de forma esmagadora. Não estava mais apenas levando suprimentos. Agora, carregava a esperança de uma nova vida. Temos que sair daqui, disse Miguel, tentando afastar os pensamentos confusos. Se ficarmos muito tempo, podemos ser encontrados. Helena assentiu lentamente. Ela mal tinha forças para se levantar, mas Miguel sabia que não podia esperar. O risco de serem descobertos era muito grande, e o tempo estava se esgotando. Ele a ajudou a se levantar, segurando o bebê com cuidado. O túnel estava abafado e escuro, mas eles precisavam seguir adiante. Cada passo de Miguel parecia ser mais difícil que o anterior. A dor do braço ferido, que ele tentava ignorar desde o confronto no prédio, piorava a cada movimento. Miguel, você está bem? Helena perguntou com uma preocupação que ele não esperava. Ele forçou um sorriso, tentando disfarçar a dor. Estou bem. Vamos só continuar. Eles saíram do túnel e entraram em uma rua deserta. O mundo lá fora estava mais silencioso do que nunca. A cidade, agora uma sombra do que um dia fora, parecia assistir em silêncio à sua luta. Miguel olhou para Helena, então para o bebê em seus braços. Ele sabia que, embora estivesse carregando uma nova vida, também carregava uma responsabilidade que nunca imaginou suportar. Mas a guerra não dava trégua. Eles precisavam seguir. Vamos, disse ele novamente, com uma determinação renovada. Eles começaram a caminhar, sabendo que o futuro seria mais incerto do que nunca, mas também carregando um fragmento de esperança que os impulsionava a continuar. A cidade, ainda envolta em uma névoa densa de fumaça, parecia mais morta a cada passo que Miguel dava. As ruas desertas, os prédios rachados e as marcas de destruição contavam histórias que ele já não queria ouvir mais. Helena caminhava ao seu lado, o bebê nos braços, os olhos marejados de uma mistura de cansaço e desespero. Ela estava fisicamente esgotada, mas sua expressão estava implacável. Havia algo dentro dela, talvez o instinto de proteção, que a fazia continuar. Miguel olhou para o horizonte, tentando encontrar algum sinal de vida, alguma evidência de que eles não estavam sozinhos neste pesadelo. Mas o silêncio que pairava sobre a cidade parecia profundo demais para ser quebrado. Ele sabia que se ficassem ali por muito tempo, estariam arriscando tudo. Eles precisavam alcançar o hospital, ou o que restasse dele, antes que o inimigo os alcançasse. Só mais alguns quilômetros, Miguel disse, mais para si mesmo do que para Helena. Ele queria acreditar nisso. Queria crer que poderiam superar aquilo. Helena olhou para ele, com os olhos cansados, mas uma leve esperança brilhou ali. Ela apertou a mão dele, uma forma silenciosa de agradecimento. De repente, o som distante de motores cortou o silêncio, e Miguel imediatamente se tensou. Ele parou no meio da rua, olhando para todos os lados. Helena também parou, os olhos arregalados de pavor. Eles estão chegando, ele murmurou. Miguel puxou Helena para um lado, escondendo-os atrás de um velho caminhão tombado. Seu coração batia mais rápido, e a adrenalina começou a correr em suas veias.
Não havia muito tempo. Ele olhou para a mochila que carregava, calculando as opções. Se fizessem barulho ou se fossem vistos, não haveria escapatória. Aqueles momentos pareciam intermináveis. Os motores se aproximavam. A tensão aumentava. Miguel segurou sua respiração, os dedos cerrados em torno da arma, pronto para agir. Mas, em vez de uma patrulha inimiga, o que apareceu foi uma caravana improvisada. Homens e mulheres, em sua maioria jovens e idosos, caminhavam a pé ou em veículos enferrujados, todos com semblantes cansados, mas determinados. Eles estavam fugindo, assim como Miguel e Helena. Miguel sentiu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído por uma sensação de desconforto. Quem eram aquelas pessoas? Tinham alguma ideia do que estava acontecendo? E, mais importante, poderiam ajudá-los a alcançar o hospital? Ele olhou para Helena, que parecia mais esperançosa do que antes. Ela sabia, assim como ele, que qualquer ajuda poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Vamos, disse ele, decidindo que, se eles estivessem em busca de uma última chance, era com essas pessoas que iriam. Com um último olhar para o horizonte, Miguel pegou a mão de Helena e seguiu em direção à caravana. O futuro, assim como o fim da guerra, era incerto, mas havia algo que estava claro: eles não estavam mais sozinhos. A caravana era composta por um grupo diverso, uma mistura de sobreviventes que, como Miguel e Helena, estavam fugindo do caos que dominava a cidade. Homens, mulheres e crianças se arrastavam entre os carros antigos e os caminhões enferrujados, seus rostos marcados pela exaustão, mas também pela esperança. Ao se aproximarem, Miguel percebeu que, ao contrário dos combatentes e refugiados que ele havia encontrado antes, esses pareciam unidos por algo mais forte do que a necessidade de escapar. Eles estavam, de alguma forma, lutando pela sobrevivência juntos. O líder da caravana, um homem de meia idade com olhos penetrantes e um semblante firme, olhou para Miguel com desconfiança. Ele estava sujo, como todos os outros, mas sua postura era de autoridade. "O que fazem aqui?" ele perguntou, a voz grave, mas não hostil. Miguel deu um passo à frente, com Helena ainda ao seu lado, segurando o bebê nos braços. Ele não tinha tempo para explicações demoradas, mas sabia que precisavam se integrar àquele grupo, ou o risco de serem deixados para trás era grande demais. "Precisamos de ajuda. Estamos indo para o hospital, mas..." Miguel hesitou, as palavras não saindo tão facilmente quanto imaginara. Ele olhou para Helena, e seus olhos se encontraram por um segundo, silenciosamente compartilhando o peso da situação. "Minha esposa está com o bebê. Não sabemos por quanto mais tempo ela vai aguentar", Miguel completou, a voz rouca. O líder o observou por um momento, e o silêncio entre eles foi tenso, como se estivesse avaliando sua história. Então ele assentiu. "O hospital não é seguro, mas temos uma rota alternativa. Eu sou Lúcio, e você e sua esposa estão bem-vindos a se juntar a nós, desde que aceitem seguir nossas regras. Não há mais espaço para imprudência. Aqui, cada um de nós cuida do outro." Miguel não precisou de mais palavras. Ele sabia que aquela era a única chance que tinham, e aceitou a oferta sem hesitar. Enquanto Lúcio começava a organizar os grupos para a travessia, Miguel deu um olhar furtivo para Helena, que estava visivelmente aliviada. Ela finalmente parecia acreditar que poderiam sobreviver. Mas, no fundo, Miguel sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O grupo se preparou para partir. A estrada à frente ainda estava cheia de incertezas, mas, ao menos, não estavam mais sozinhos. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas Miguel sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma chance real de alcançar um destino seguro. Com um último olhar para a cidade que eles deixavam para trás, Miguel respirou fundo e seguiu em frente. O caminho para a redenção estava apenas começando. A caravana avançava pela estrada sinuosa, uma linha de sombras que se movia lentamente através da desolação. O sol, oculto por uma nuvem espessa de fumaça, lançava uma luz fraca sobre as montanhas distantes, onde Miguel sabia que o verdadeiro perigo os aguardava. O medo estava presente em cada olhar, mas também havia uma determinação nas expressões dos sobreviventes. Eles estavam juntos, e isso significava que ainda havia algo a ser feito. Miguel andava com Helena a seu lado, o bebê quieto em seus braços. Cada passo que davam parecia mais difícil do que o anterior, o cansaço pesado e implacável, mas eles não podiam parar. A jornada até o ponto de encontro com os grupos de resistência era longa, e a cada curva que se aproximavam da montanha, os desafios aumentavam. Lúcio liderava o grupo com firmeza. Sua confiança era palpável, mas Miguel sabia que não era apenas a liderança que os mantinha unidos. Ele havia perdido muito durante a guerra, mas nunca sua esperança de um futuro melhor.
O grupo foi forçado a parar quando ouviram um som distante de motores se aproximando. As patrulhas inimigas estavam à espreita, e os soldados, em busca de qualquer sinal de resistência, não demorariam a detectar a caravana. Temos que nos esconder, Lúcio ordenou com voz firme, interrompendo o murmúrio de preocupação entre os membros do grupo. Eles se espalharam rapidamente, buscando abrigo entre árvores e pedras. Miguel, com Helena ainda em seus braços, se escondeu atrás de um grande tronco caído, o coração batendo acelerado. Eles sabiam que a caravana estava sendo observada, e a qualquer momento, tudo poderia ser perdido. O som dos motores ficou mais alto, e Miguel percebeu que a patrulha estava se aproximando. Um dos carros da caravana, enferrujado e já com dificuldades para seguir, ficou preso em um terreno irregular. Lúcio imediatamente percebeu a falha. Vamos ter que retardar os inimigos, gritou ele. Miguel olhou para ele, os olhos estreitados. Lúcio já estava se preparando para agir, determinado a proteger os outros, mas ele sabia que, ao fazer isso, estaria colocando sua própria vida em risco. Lúcio se afastou do esconderijo e, sem hesitar, começou a correr em direção ao veículo preso, criando uma distração. O som de tiros ecoou pela floresta. O sacrifício foi imediato e, em um instante, Lúcio caiu, abatido pelas balas inimigas. Miguel sentiu um aperto no peito. Sabia que aquele sacrifício tinha sido inevitável. Lúcio dera sua vida para que o grupo tivesse uma chance de escapar, e agora era a vez deles. Vamos! Miguel gritou para os outros, arrastando Helena e o bebê. Agora é a nossa chance. A caravana seguiu, os rostos marcados pela dor da perda, mas com a certeza de que a luta pela sobrevivência continuava. Os dias seguintes à morte de Lúcio foram marcados por um silêncio pesado. A caravana seguiu em frente, os sobreviventes com passos mais lentos, mas o espírito de luta ainda visível em cada um. Miguel sentia o peso da perda, mas a pressão para seguir em frente era mais forte. O bebê nos braços de Helena era um lembrete constante de que a vida ainda pulsava, mesmo em meio ao caos. A jornada não foi fácil. As patrulhas inimigas continuaram a caçar qualquer vestígio de resistência, e o grupo teve que se esconder várias vezes, passando horas em silêncio absoluto, esperando que os sons dos motores se afastassem. A comida estava escassa, os suprimentos quase acabando, e a tensão só aumentava. Mas, mesmo assim, eles continuavam, como uma linha tênue de resistência em um mundo que parecia já ter se esquecido de como era viver. Após o terceiro dia, o grupo chegou ao que restava do hospital, um complexo de prédios semi-destruídos. O lugar estava silencioso demais, e o medo de que fosse uma armadilha quase os paralisou. Mas, ao se aproximarem, uma luz fraca surgiu através das janelas quebradas. Uma figura apareceu na entrada, vestida de branco, com uma máscara sobre o rosto. Quem são vocês? A voz grave e cautelosa de um médico ecoou pela noite. Miguel se aproximou com cautela, Helena segurando a criança mais firme em seus braços. Somos sobreviventes. Viemos em busca de abrigo e cuidados médicos. Não temos mais para onde ir. O médico os observou com atenção, sua expressão indecifrável. A guerra havia tirado o melhor de muitos, mas algo nos olhos daquele homem indicava que ele havia mantido sua humanidade intacta, mesmo nos tempos mais sombrios. Ele fez um gesto com a mão, convidando-os a entrar. Bem-vindos ao que resta da nossa última linha de defesa. Aqui, podemos ajudá-los, mas há muito trabalho pela frente. Não é apenas o hospital que precisamos reconstruir, mas toda a nossa vida. A guerra pode ter acabado, mas a verdadeira batalha agora é pela sobrevivência. Miguel olhou para Helena, sentindo uma leve onda de alívio. O perigo não tinha terminado, mas eles tinham, finalmente, encontrado um refúgio. Enquanto o grupo entrava, o médico os guiava até os corredores quebrados do hospital, agora um símbolo de resistência. Miguel sabia que, apesar de tudo que perderam, ainda havia uma chance de reconstruir o futuro. Ele olhou para Helena, para o bebê, e sentiu uma esperança renovada. O fim da guerra é apenas o começo de tudo, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. O som de seus passos ecoou pelos corredores, mas, pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu que estavam finalmente indo na direção certa. A luta não tinha acabado, mas talvez, só talvez, houvesse uma chance de recomeçar.